Mais uma vez, muito bem-vindo ao programa Vamos Falar de Saúde. Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, em Portugal, 2 em cada 10 trabalhadores apresentam uma vulnerabilidade em termos de saúde mental. Esgotamento, stress, fadiga, relações difíceis no ambiente laboral não são palavras ou situações tão raras entre nós. Portanto, hoje o nosso tema é saúde mental e trabalho. Para esta nossa conversa semanal, temos como habitual um convidado e hoje a convidada é a doutora Rosângela Dutra de Moraes. Ela é psicóloga, é também pesquisadora nesta área da saúde mental e do trabalho e nesta mesma área é autora de várias publicações científicas. Ela realizou a sua formação académica, a licenciatura, o mestrado e o doutoramento nas Universidades Federais do Estado do Pará e do Amazonas, no Brasil, mas também fez uma parte do seu doutoramento na Universidade Autónoma de Madrid. O seu pós-doutoramento ela fez no CNAM, em Paris, e, portanto, é um prazer tê-la conosco. Bem-vinda e obrigado, doutora Rosângela, por aceitar participar deste programa. Olá, obrigada pelo convite, sinto-me honrada. É um prazer estar aqui conversando a respeito desse tema tão importante, saúde mental e trabalho. Muito bem. Então, doutora Rosângela, eu começo por lhe perguntar qual é a relação aqui entre o trabalho e a saúde mental? O trabalho é central na vida da maioria das pessoas. O trabalho define a nossa identidade. Na vida adulta, nós passamos a maior parte do nosso tempo em local ou em situação de trabalho. Atualmente, o local de trabalho invadiu a nossa casa, né, com o teletrabalho, por conta da pandemia. Normalmente, as pessoas identificam o seu nome e a sua profissão, o seu nome e a empresa, a instituição na qual você trabalha. Então, o trabalho tem um papel central na nossa identidade e também na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Muito daquilo que nós fazemos está relacionado ao nosso trabalho em termos de hábitos, os nossos valores, a nossa identidade vai sendo moldada, a nossa personalidade. Se você perguntar para uma pessoa que trabalha há mais de 10 anos numa empresa, como ela pensava a respeito de determinados aspectos da vida antes de começar nesse trabalho, nesse ambiente, provavelmente ela vai refletir e vai lhe responder que ela mudou muito em função do trabalho. Então, ao trabalhar, nós transformamos o mundo, mas também somos transformados por ele. Nesse sentido, sendo central à vida, o trabalho também é central para a nossa saúde. Ele pode produzir o melhor, ser um operador de saúde, quando ajuda-nos a termos realização, ajuda a melhorar nossa autoestima, a ampliar nossa subjetividade, a nos sentirmos mais competentes, mais capazes, descobrirmos que somos inteligentes, capazes de vencer obstáculos e de realizar coisas bastante importantes para a nossa vida, para a vida dos outros, para a humanidade. Mas, infelizmente, também o trabalho pode atuar num processo de desencadear sofrimento, levar a crises e, inclusive, desencadear processo de adoecimento mental, como situações de estresse, de ansiedade, de depressão, relacionados ao trabalho. Então, nesse sentido, o trabalho pode gerar o melhor e o pior. Depende da forma como as relações com as pessoas, com as tarefas, com os desafios, com o ambiente, dos fatores de risco, depende de como isso se desenrole na situação de trabalho. Existem várias abordagens do trabalho, da saúde mental e do trabalho, e existem abordagens clínicas, trabalho com uma delas, chamada psicodinâmica do trabalho, desenvolvida por um médico, que é também psicanalista francês, Christophe Dejour, que ele postula a centralidade do trabalho na vida, na identidade e, portanto, o trabalho como algo muito importante para a saúde e para a doença. Então, é nesse marco teórico que eu cito tanto a minha produção científica como a minha experiência em clínica do trabalho, e a partir dessas referências que a gente vai conversar a respeito do lugar do trabalho na vida de cada um de nós. Pelo que eu compreendi, portanto, o trabalho ele pode ser muito bom, mas também pode
no ambiente do trabalho podem se gerar alguns problemas, não é? Exatamente. Quais são então, Rosângela, as situações que representam um risco potencial para a saúde mental? Mesmo na melhor das situações, quando tudo está aparentemente correndo bem, o trabalho é sempre um desafio à nossa competência, à nossa capacidade, ao nosso conhecimento, ao nosso saber fazer. A cada momento que nós nos deparamos com uma tarefa, nós vamos colocar à prova a nossa subjetividade. Ao estarmos aqui falando, né, nesse programa, se acontecer algum problema técnico, espero que não aconteça, faltou energia, então vamos ficar assim agora, o que faremos, né? Então, o real do trabalho se revela a quem trabalha em qualquer situação. Não importando se é uma tarefa que exige maior conhecimento técnico, ou se é uma tarefa aparentemente operacional ou rotineira, sempre exige que nós coloquemos nossa subjetividade, exige que nós estejamos presentes ali, dando o nosso melhor, e podemos, então, ser surpreendidos por imprevistos, que vão nos exigir uma capacidade de ultrapassar essa situação inesperada, né, e gerar alguma solução. Então, a princípio, os imprevistos já são um risco potencial ao nosso bem-estar, né? No momento em que alguma coisa foge ao nosso controle e nós temos que resolvê-la para conseguir o resultado do trabalho. E, além dessa situação, também existe uma necessidade de conciliar os nossos gostos pessoais, nossas preferências, com as exigências do trabalho. Por exemplo, se você gosta de dormir até meio-dia, e o seu trabalho exige que você esteja lá pontualmente às 7 da manhã, vai ser um sofrimento, né? Mas vai ter que mudar os seus hábitos e vai ter que conseguir responder a essa necessidade do trabalho. E no trabalho nós também temos hierarquia, temos uma organização, temos formas de controle e que nem sempre elas estão de acordo com nossas preferências. Então sempre temos que fazer um ajuste entre aquilo que nós queremos, o que nós gostamos, o que nós estamos habituados e aquilo que nos é solicitado, aquilo que precisamos fazer, não é? Então, é um ajuste entre a subjetividade e a organização do trabalho. Além dessas questões gerais que alcançam a todos os trabalhadores de qualquer natureza, situando aqui também o trabalho doméstico, o trabalho do cuidar, o trabalho da produção e manutenção da vida, que nem sempre é reconhecido como trabalho, que não é remunerado, que geralmente não é reconhecido, mas é uma atividade importante, né? Então, em todas as situações, nós podemos nos deparar com essas exigências que colocam à prova a nossa subjetividade e podem ter um impacto positivo ou negativo sobre nossa saúde física e mental. Existem situações mais específicas, né, com as quais nós nos deparamos nas situações em que fazemos atendimentos a pessoas que buscam atenção psicológica, pessoas como indivíduos ou grupos, organizações que procuram, né, equipes de psicólogos do trabalho, que são relativas às condições das situações contemporâneas de trabalho. Por exemplo, a sobrecarga. A maioria das pesquisas aponta a sobrecarga de atividades como sendo um risco potencial à saúde. Em geral, as pessoas recebem uma exigência de tarefas e de funções e responsabilidades bem superior àquilo que elas considerariam assim razoável. Por isso, elas têm que se desdobrar para dar conta de todas as exigências. E atualmente, né, nós temos os telemóveis que nos permitem estar conectados, que parece algo muito positivo. No entanto, isso tem também um lado negativo se a pessoa perder o seu tempo livre e ela estiver permanentemente recebendo mensagens do seu local de trabalho e cobranças e pedidos de informações. Então, a sobrecarga parece que você nunca termina o seu trabalho, termina uma tarefa e tem 3 atrasadas, né? Isso vai gerando uma tensão, uma situação de estresse, que se torna uma situação de risco. Está presente na maioria das atividades, na maioria das organizações de trabalho, e se tornou quase que assim uma epidemia no nosso tempo. Ou seja, quando a pessoa completa um trabalho, tem a satisfação de ter terminado aquele trabalho, não é? Exatamente. Quando nunca termina, só podemos estar aqui a falar de insatisfação, não é? Penso eu. Exatamente. Uma sensação de que nunca será suficiente o seu tempo. Não é? Isso é algo... E isto afeta a saúde mental da pessoa que trabalha, não é? Sim, porque a pessoa termina o seu ciclo de trabalho, digamos assim, desliga o computador e vai dormir, mas ela está preocupada e pensando, eu não consegui terminar aquele outro projeto. Não é? E a gente não trabalha só enquanto está nas horas, digamos, voltadas para o trabalho. O nosso psiquismo não para, né? Dessa forma, o trabalho
inunda, toma conta de nossa vida. E até os momentos que deveriam ser do lazer, do contato com a família, da conversa com os filhos, com os familiares, podem ficar tomados por essas preocupações do trabalho. Então, a sobrecarga é um fator importante de risco. E normalmente, junto com a sobrecarga, registram-se as pressões, as cobranças, às vezes desproporcionadas ou exageradas, geralmente dos superiores hierárquicos, mas às vezes também dos pares, dos colegas de trabalho, às vezes dos clientes, que fazem com que a pessoa sinta que ela está sempre parecendo insuficiente. Então, a sobrecarga e as pressões são elementos que agravam o sofrimento no trabalho, que se tornam situações de risco. Além disso, as condições de trabalho, às vezes são condições insalubres, em termos de ambiente físico mesmo, E atualmente nós temos a situação do teletrabalho, as pessoas não tinham na sua casa um escritório, um espaço apropriado para isso, tiveram que se organizar por causa da pandemia. Então, nem sempre tem uma cadeira adequada, uma mesa, um espaço, do ponto de vista básico, ergonômico, adequado ao trabalho, E as condições de trabalho podem também ser um fator de risco. E há também as questões relacionadas ao assédio moral no trabalho, E diversas formas de violência psicológica que podem deixar os trabalhadores desestruturados, trazer muito sofrimento e adoecimento. E também eu cito as dificuldades na dinâmica das relações com os superiores, relações com os clientes, se trata de uma prestação de algum tipo de serviço, Relações com os colegas. E, normalmente, um dos fatores que mais atrapalha as relações interpessoais é a competição. As pessoas sempre estão sentindo na necessidade de estar superando algo, superando alguém, competindo consigo mesma, com seus limites. E isso traz uma situação de bastante desconforto, De medo de ser ultrapassado. E isso eu colocaria assim como sendo as principais situações de risco à saúde no trabalho. E elas são muito reais. Esta questão da competição, vivemos numa sociedade cada vez mais competitiva, mais exigente, Eu imagino o preço que isso depois acaba por cobrar na saúde de cada pessoa. Agora, Rosângela, então o que é que podemos fazer, em face dos riscos? O que é que favorece a saúde mental no trabalho? Devem haver algumas formas, atitudes que podem nos ajudar a lidar com esses riscos, Calculo eu, Sim. Eu estou falando assim, de forma muito geral, digamos assim, em tese. Claro que cada situação de trabalho tem as suas peculiaridades e com aquela expressão típica da clínica, cada caso é um caso, e cada situação teria uma forma específica de lidar. Mas falando como estamos aqui para um público abrangente, falando de forma geral, eu diria que os elementos que as pesquisas indicam como sendo aqueles que favorecem a superação dessas situações de sofrimento e de risco à saúde do trabalho, eu destacaria, em primeiro lugar, a cooperação. A sobrecarga será menor se houver cooperação entre os membros da equipe. A competição será neutralizada se ela for substituída ou se predominar a cooperação. Se nós conseguirmos ter um mínimo de empatia e olhar para o outro que está trabalhando na nossa equipe ou uma equipe relacionada como alguém que também tem necessidades, que também tem emoções, que também sofre e precisa de ajuda, a cooperação será um poderoso elemento para, digamos assim, ajudar a equilibrar o ambiente de trabalho e torná-lo mais saudável. Um outro ponto muitíssimo importante, que é apontado em diversos espaços de trabalho, é o reconhecimento. Reconhecimento é retribuição moral, simbólica, pelo valor de nosso trabalho. E é a partir do reconhecimento que nós temos um retorno, um feedback do outro a respeito daquilo que nós fizemos, se foi bom ou se não foi. Então, o reconhecimento pode ser oriundo tanto dos superiores hierárquicos, como dos pares e dos clientes. E, geralmente, quando o reconhecimento é emitido pelos superiores, ele tem a ver com a utilidade do nosso trabalho em relação aos objetivos da organização. Mas quando vem dos pares ou dos clientes, tem a ver com
com o quanto aquilo foi importante para a vida de alguém. Ou se for uma tarefa que exige assim, expertise, habilidade, perícia, alguém da mesma área diz assim, o seu trabalho está maravilhoso. Aquilo vai ser muito importante para a nossa identidade. Que nós vamos perceber que alguém que conhece, que domina aquela área, está atribuindo ao nosso trabalho um valor por si só. O valor que diz da nossa perícia e da nossa habilidade naquele ramo, né? Então, além da cooperação, o reconhecimento, e outro espaço também muito importante, uma questão muito importante é a autonomia. O quanto nós temos a possibilidade de organizar o nosso trabalho a partir do nosso jeito de fazer. Cada pessoa tem a sua inteligência desenvolvida na prática do seu trabalho, né? E tem a sua forma de fazer uma determinada atividade. Quanto maior for a autonomia, mais a pessoa conseguirá ajustar o trabalho ao seu modo de fazer, ao seu modo de ser, e mais ela vai conseguir modular os resultados de acordo com as suas possibilidades e neutralizar os aspectos negativos, né? Então, a autonomia também é algo muito importante. E, como um quarto fator, eu destacaria, como psicóloga, o espaço da fala. É fundamental que as pessoas sintam que elas têm a possibilidade de falar para os colegas, ou para o chefe, ou para a sua equipe de trabalho, o que elas pensam do trabalho, como elas se sentem em relação ao trabalho, que elas possam dar ideias, que elas possam estabelecer trocas, que elas possam receber sugestões, num ambiente em que todos estejam desarmados, tentando encontrar a melhor solução para um problema. Então, quando há esse espaço da fala, quando é possível demonstrar empatia, quando é possível tomar conhecimento das dificuldades do outro, quando é possível fazer sugestões, para além do trabalho no sentido assim de gerar renda, o espaço de trabalho pode se construir como um espaço de convivência no sentido saudável, um espaço de viver junto, de fazer amizade, de ajudar outra pessoa, de saber que a sua ajuda foi importante para que o outro ultrapassasse as suas dificuldades e assim o trabalho pode gerar o melhor. As pessoas podem crescer, não só como profissionais no sentido individual, mas como um coletivo, um espaço em que as pessoas se reconhecem como pares, conhecem os seus limites, as suas dificuldades, respeitam os limites dos outros, não estão ali tentando sempre superar e tirar vantagem, vamos dizer, mas estão com a consciência de que se todos crescerem conjuntamente, o resultado será melhor. Eu gosto do exemplo de um coral, por exemplo. Quando a gente canta num coral, primeiro que se for um coral polifônico tradicional, né? Sopranos, contraltos, tenores e baixos. Música, não é? Uhum. Sim. Se estiver tratando de um coral polifônico, e algumas pessoas tiverem uma voz que tem um timbre muito específico e destacado, muito volume e tal, elas terão que ser um pouco modestas, fazer um esforço para cantar de forma um pouco mais suave, para não suplantar as outras. E as outras procurarão, assim, uma equalização. Dessa forma, todas farão um coro bonito. Então, a harmonia do conjunto exige um pouco de modéstia e discrição daqueles que são os mais destacados ou mais brilhantes e um esforço conjunto de produzir um resultado harmonioso, agradável ao ouvido, que não vai ser a distinção da voz do fulano, do cicrano, mas vai ser uma harmonia gerada pelo conjunto. É a mesma coisa, o todo. O todo. Exatamente. O todo sempre será superior, sempre será melhor do que a soma das partes se elas fossem tomadas isoladamente, né? Uhum. Então, essa noção do coletivo e do conjunto é algo que vai produzir um sentido de pertencimento e de bem-estar, de prazer no trabalho, ao conseguir produzir verdadeiras obras de arte com a participação de todos. Então, isso pode ser uma conquista, tanto num espaço de trabalho, vamos dizer assim, artístico, falando de um coral, de uma orquestra, mas também no nosso cotidiano, nas diversas áreas de trabalho. Se nós conseguirmos esse ambiente de cooperação, de empatia, de trocas com nossos colegas e buscarmos essa harmonia do conjunto, será algo que vai favorecer a todos. Provavelmente o resultado do trabalho será muito positivo, né? E cada um individualmente vai se sentir importante, valorizado, respeitado
e vai ter, assim, o prazer de executar um bom trabalho. Então, de forma resumida, o que favorece a saúde no trabalho? A cooperação, o reconhecimento, a autonomia e o espaço da fala, em que cada um possa dizer como se sente, quais são as suas ideias para melhorar. Quando tiver problemas, dificuldades, também dizer, olha, eu não estou bem, não estou gostando disso aqui, isso não está indo bem, eu queria que alguém me ajudasse, né? E que se possa falar também do sofrimento, dos aspectos negativos, sem ser taxado como alguém negativo, que está prejudicando o ambiente da empresa, mas como alguém que está tentando ajudar a melhorar a partir da sua percepção de algo que não está bem e que pode ser mudado. Então, basicamente, é isso que favorece a superação do sofrimento no trabalho, né, e a conquista desse ambiente de bem-estar, de prazer no trabalho, que potencializa a saúde, tanto física quanto emocional. Lembrando que muita gente que está sofrendo no trabalho não vai manifestar somente adoecimento, somente entre aspas, né? Nem sempre virá como um sintoma associado à saúde mental. Às vezes a pessoa manifesta uma hipertensão arterial, às vezes ela tem problemas cardíacos e sintomatologias diversas de natureza, digamos, que se manifesta no orgânico, no somático, que tem como origem sofrimento relacionado ao trabalho, né? Além daquilo que é mais evidente, da síndrome do burnout, do estresse, da depressão relacionada ao trabalho, também existem as situações de adoecimento físico, que tem como fundo as situações de sofrimento no trabalho. Por isso é tão importante a gente pensar no trabalho como algo central à vida humana e nas possibilidades de transformar o ambiente de trabalho ou as situações de trabalho em algo que potencialize a saúde. Rosângela, sem dúvida que, em primeiro lugar, é muito bom quando nós temos um trabalho, um emprego, não é? É excelente quando somos remunerados por esse trabalho, mas ainda muito importante e não menos importante é exatamente conseguir tirar essa satisfação, essa felicidade do ambiente de trabalho. E foi sobre isso que a Rosângela nos esteve aqui a apresentar. Eu vou repetir, porque eu tomei nota aqui, 4 fatores importantes: cooperação, reconhecimento, autonomia e comunicação. Ser capaz de falar, de partilhar. Isto certamente que é muito bom para mim, para eu poder perceber quais são os fatores que me podem ajudar a sentir-me realizado, mas eu também posso, fazendo parte de um grupo de trabalho, pensando nestes 4 pontos, posso contribuir para a felicidade, para uma melhor saúde mental dos outros com quem eu trabalho, não é? Certamente. Especialmente se você estiver numa posição de coordenação de equipe, de chefia. Permitir maior autonomia aos seus subordinados, fomentar um ambiente favorável à cooperação e não somente à competição, que é o que se vê no cotidiano, né? Favorecer o reconhecimento e abrir espaços para conversas, né? Em que a comunicação flua livremente, em que a fala de como se sente no trabalho, quais são suas perspectivas, quais são as dificuldades, e que tudo isso possa ser trazido à tona. Mas não apenas os chefes e coordenadores, né? Todas as pessoas têm um raio, vamos dizer assim, de ação, né, de influência, em que podem influenciar para que o seu ambiente de trabalho seja mais saudável para si e para os seus colegas e clientes ou usuários do seu trabalho. Eu tinha um professor que dizia, se a gente pode complicar isto, porque é que vamos simplificar, não é? Exatamente. Então eu vou complicar aqui um bocadinho. Então, e quando eu não sou o coordenador, quando eu não estou numa posição de chefia e quem está não prioriza estes 4 fatores, o que é que eu posso fazer? Procurar um psicólogo, não é verdade? Não, procurar um psicólogo vai resolver a sua situação individual, mas o seu ambiente de trabalho vai continuar difícil, né? Sempre é possível tentar, com os colegas, criar um ambiente de cooperação, de reconhecimento pelo valor do trabalho dos colegas. A autonomia não depende muito da relação horizontal, tem mais a ver com a relação vertical, né?
Mas o espaço da fala também pode ser praticado com os colegas. Lógico que quando a chefia favorece, tudo flui melhor, né? Quando vem de cima para baixo, é a ordem natural do rio. Mas mesmo assim, quando não há um favorecimento da chefia, cada um tem no seu raio de ação o nível de possibilidade de tornar o seu ambiente e o dos seus colegas ou dos usuários de seus serviços um ambiente mais leve. Se a pessoa conseguir trabalhar com o reconhecimento do valor do trabalho do outro, a cooperação, no que depende de si, não é? E tendo uma postura de cooperação e abrindo espaço para a escuta, perguntando do outro, como você se sente no seu trabalho? Quais são suas maiores dificuldades? No que eu posso ajudá-lo? Possivelmente nunca você pensou sobre isso, né? Mas as pessoas podem, independente de um cargo de chefia, atuar como promotores de um ambiente saudável para si e para os demais. Agora, é claro, quando o sofrimento alcança níveis patológicos, né, a pessoa precisa de ajuda, um psicólogo, né, ajuda especializada, mas isso também será mais eficaz se a empresa perceber que há algo de errado na forma de gestão e chamar uma consultoria, chamar alguém para fazer uma intervenção que alcance toda a organização, né? Porque vai ficar muito mais fácil se for um trabalho coordenado em que todos os níveis hierárquicos possam ser alcançados. Sempre a gente pensa que as soluções coletivas têm um alcance maior do que a solução individual. Mas, em último caso, se isso não for possível, cuidar da sua saúde já será uma boa forma de se proteger, né? De buscar se manter saudável. Assim que no meu raio de influência, embora eu não seja o chefe, o coordenador, eu posso sempre fazer alguma coisa, posso melhorar, contribuir para que, quem sabe, se crie uma onda em que as coisas possam ir na direção correta, não é? Exatamente. E sem dúvida que este assunto, também ouvir este programa, e desde já, doutora Rosângela, eu agradeço muito por esta partilha, por este conhecimento que nos trouxe neste programa, porque certamente que nos ajudou bastante e nos faz a todos mais conscientes, muitas vezes para compreender os problemas que cada um vai sentindo, noutro sentido também para um despertamento, para saber como eu posso contribuir para um melhor ambiente de trabalho e, por conseguinte, uma melhor saúde mental. Rosângela, muito obrigado por tudo que trouxe neste programa. Eu que agradeço pelo espaço. Espero poder tê-la connosco mais vezes. Estou à disposição, foi um prazer estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para melhorar a saúde no trabalho de nossos ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigado e até uma próxima vez. Muito obrigado. Até. Muito bem, e vamos chegando ao fim de mais um programa Vamos Falar de Saúde. E para si que nos acompanha regularmente aqui na Novo Tempo Portugal e através da RCS, Rádio Clube de Sintra, o nosso muito agradecimento pela sua preferência, pela importância que dá àquilo que aqui é dito, porque o nosso grande objetivo é a sua saúde, é o seu bem-estar. Por isso, convidamo-lo a continuar connosco já no próximo programa. Entretanto, se quiser interagir connosco, fazendo algum comentário, mostrando até algum apreço, ou colocando um problema, uma dúvida, uma situação que está neste momento a viver, para que os nossos programas possam ir ao encontro daquilo que precisa, então não hesite, nós temos o número que nos pode contactar, que aparece agora em baixo, que é o 933 939291, ou, se preferir, por e-mail, programas@novotempo.pt. Dito isto, ficamos hoje por aqui e desejamos-lhe que tenha uma boa saúde, que esteja bem, e até o próximo programa.